Olá pessoal, dando continuidade ao curso de Planejamento de Experimentos, estamos vendo metodologia de superfície de resposta. Aqui vamos ver o planejamento composto central. Então, o planejamento composto central, o CCD, para K-fatores é formado por três partes. A parte de pontos fatoriais, que é semelhante ao nosso planejamento 2 elevado a K. Então temos uma quantidade de 2 elevado a K pontos. Pontos axiais, que vai ser dado onde o seu número é igual a 2 vezes o valor de K, e os pontos centrais. Os pontos fatoriais são utilizados para estimar os termos lineares e de interação do planejamento. Então, utilizo esses pontos fatoriais da mesma forma que nós utilizamos para os planejamentos fatoriais completos que estudamos. Os pontos axiais são utilizados para estimar o termo quadrático. E os pontos centrais, né, normalmente fazemos réplicas no ponto central, é para estimar a variância experimental. Então, está um exemplo de um planejamento onde o K é igual a 2, o planejamento composto central com K igual a 2. Então, aqui temos o ponto central, aqui os pontos fatoriais, os pontos no nível inferior, o nível superior para o x1, e aqui o nível inferior e o nível superior para a variável x2. Em azul, os 4 pontos axiais. Observe que para cada fator eu tenho 2 pontos axiais, um inferior e o outro superior. Então, tanto para x1 quanto para x2. E o mesmo se eu tiver um k igual a 3. Então, um exemplo de um k igual a 2, então eu tenho os 4 pontos fatoriais, então faço um fatorial completo. Aqui eu vou ter 2 vezes 2, que eu estou com duas variáveis, 2 vezes 2, 4 pontos. Então, vou ter 4 pontos axiais. Então, vou ter o valor de menos alfa e 0, mais alfa e 0, correspondendo a esses dois pontos aqui, menos alfa e mais alfa. Então, observe que os valores de alfa, né, menos alfa e mais alfa, o módulo de alfa é maior do que 1. E, por último, aqui os outros dois valores, menos alfa e mais alfa, para o segundo fator. E, por último, o ponto central. O valor de alfa do modelo ele é dado pela raiz quarta do valor de 2 elevado a k. Então, se eu tenho um k igual a 2, vou ter raiz quarta de 2 ao quadrado, que vai ser igual a raiz de 2. Esse valor é para manter uma rotacionalidade do meu planejamento. Se eu utilizar somente o valor de raiz de k, então se eu tiver, por exemplo, 9 fatores, raiz de k igual a 3. Então, eu vou ter um ponto igual a 1 e depois outro ponto igual a 3. Então, 1 e 3 fica muito distante. Então, eu não tenho a informação desse valor entre 1 e 3. Já mantendo essa rotacionalidade, eu já vou ter um valor bem menor. E nesse valor bem menor, eu já consigo ter uma melhor resposta, ou seja, eu consigo delimitar melhor a minha região experimental. Então, por exemplo, com k igual a 3, eu vou ter raiz quarta de 2 elevado a 3, que vai me dar o valor de 1,68. Se eu utilizar apenas raiz de 3, eu teria um valor de 1,73. Observe que o valor a diferença não é tão grande, mas à medida que vai aumentando o valor de k, essa diferença aumenta. Nesse caso aqui, nós percebemos que para cada fator, né, tanto o primeiro fator quanto o segundo, nós temos 5 níveis experimentais. Os níveis são o ponto central, depois mais 2 níveis, menos 1 e mais 1, e depois os níveis menos alfa e mais alfa. Quando eu avalio um k igual a 3, então nós temos 2 elevado a 3, 8 pontos fatoriais. Então está aqui esse cubo. Temos aqui um cubo com os 8 pontos fatoriais. Depois nós temos 2 vezes 3, 6 pontos axiais. Observe, 2 pontos para cada um dos eixos. E depois o ponto central. Então, essa é a quantidade de níveis que eu tenho no meu modelo. A quantidade de níveis eu vou ter 8, mais 6, 14, mais 1, 15 níveis. Enquanto no outro modelo, nós temos 9 níveis. 4 fatorial, 4 axial, mais o ponto central. Então,
essa equação é dada para determinar o número de níveis, 2 vezes o número de fatores, 2 elevado ao número de fatores, mais 2 vezes o número de fatores, mais o ponto central. Então, o ponto central, para o número de níveis, um único ponto central. O número de coeficientes do meu modelo, né, do modelo quadrático, uma vez que esse tipo de planejamento nós sempre temos como objetivo avaliar a curvatura do modelo, é dada por k mais 1 vezes k mais 2 dividido por 2, cujo modelo geral avaliado é esse daqui. Então, eu tenho a minha resposta y igual a beta 0 mais os somatórios em i de beta i xi, mais os somatórios em i beta ii xi ao quadrado, mais o somatório com i menor que j, do somatório j do beta ij, xi, xj, mais o erro experimental. Então, por exemplo, para um planejamento k igual a 2, nós temos este modelo. Então, beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2. Então, os coeficientes para os termos lineares. Depois, beta 1, 1 e beta 2, 2 para os termos quadráticos. E depois, o termo de interação beta 1, 2 para esse tipo de planejamento. E o planejamento composto central com 3 variáveis segue a mesma lógica. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes para o k igual a 2 e o para k igual a 3 temos 1 mais 3 pontos lineares, 4 mais 3 pontos ao quadráticos. Eu vou ter 7 pontos mais 3 pontos de 3 coeficientes de interação. Desculpe, são todos coeficientes, então eu tenho 10 coeficientes. Se eu utilizar a equação com k igual a 2, então 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, são 6 coeficientes do modelo k igual a 2. Para o k igual a 3, eu vou ter 3 mais 1, 4, vezes 3 mais 2, 5. 4 vezes 5, 20. Sobre 2, 10 coeficientes para o modelo com 3 fatores. Então, no livro Box Hunter, de 1957, eles propuseram o conceito de rotabilidade como critério para escolher o valor de alfa. Então, o planejamento é chamado rodável se a variância de suas estimativas, ou seja, a variância do y previsto, só depender da distância em relação ao ponto central. E isso é muito importante, uma vez que nós utilizamos o ponto central para estimar a variância experimental. Ou seja, eu parto do princípio que a região experimental investigada ela é homogênea, então eu determino um valor de variância do ponto central e utilizo ela para toda a região investigada. Isto é, a precisão da resposta prevista for a mesma em todos os pontos situados numa dada hiperesfera com centro no próprio centro do planejamento. Então, por exemplo, a parte axial a parte axial de planejamentos rodáveis com 3 e 4 fatores. Então, a parte cúbica dos fatoriais completos, 2 elevado à terceira e 2 elevado à quarta. Então, como nós temos raiz quarta de 2 à terceira, nós vamos ter menos alfa igual a menos 1,68 e o mais alfa igual a 1,68. E aqui para cá igual a 4, eu tenho a raiz quarta de 2 elevado a 4, então eu vou ter o valor de alfa igual a 2. Então, eu vou ter menos 2 e mais 2. Então, eu vou ter essa parte dos pontos axiais, para um k igual a 3 e para um k igual a 4. Bem, então vamos para uma aplicação. Então, o problema é utilizar o planejamento fatorial composto central para determinar as condições ótimas de tempo e temperatura do banho, né? Então, eu tenho tempo e temperatura, para extração de sais em petróleo utilizando mecanismo ultrassônico. Então, foi selecionado um óleo do reservatório da camada do pré-sal com grau API 29 e teor de água menor que 5% em volume. Para a otimização dos fatores tempo e temperatura, foram realizados experimentos segundo o planejamento experimental composto central tipo estrela. Ou seja, esse tipo estrela é esse planejamento composto central com K igual a 2. Com 11 experimentos, sendo 9 níveis e com 3 réplicas no ponto central, buscando um modelo quadrático como resposta. Então, o interesse é ver qual as melhores condições de tempo e temperatura para
otimizar, para determinar as melhores condições para extração de sais em petróleo. Então, no planejamento, nós utilizamos o nível inferior para o tempo igual a 9,5 minutos e para a temperatura a 59,5 graus Celsius. O nível superior para o tempo 30,5 minutos e para a temperatura 80,5 graus Celsius. E o ponto central 20 minutos para o tempo e 70 graus Celsius para a temperatura. Então, aqui os valores de os pontos axiais para o tempo menos raiz de 2, que é igual a 5,2 minutos, e mais raiz de 2, 34,8 minutos. E para a temperatura, menos raiz de 2 igual a 55,20 graus Celsius, e mais raiz de 2, 84,80 graus Celsius. Então, esse é o modelo que nós estamos a ajustar. Então, eu tenho o B0, os coeficientes lineares, os coeficientes quadráticos e o coeficiente de interação. E aqui o nosso planejamento. Aqui os valores padronizados, né, normalizados para o tempo, para a temperatura e aqui as respostas. Lembrando, esses três últimos pontos aqui, o nono, o 11º ensaio, refere-se a pontos referentes a resultados do ponto central. Então, colocando esses dados na planilha, nós temos aqui as coordenadas x1 e x2, né, os valores padronizados. Aqui o vetor unitário para estimativa do valor de B0 e aqui os valores ao quadrado. Então, aqui nesse campo eu coloquei o valor de x1 ao quadrado e nesse outro campo eu coloquei o valor de x2 ao quadrado. E essa última coluna eu coloquei a multiplicação do valor de x1 vezes o valor de x2. E aqui os valores de resposta y. Bem, nós já vimos como que podemos fazer para determinar o nosso modelo nesse tipo de planilha. Então, primeiro passo, eu tenho essa matriz de contraste X, vou fazer a inversa dela, então a transposta, desculpa, então a transposta, essa é uma matriz com 11 linhas, né? Eu tenho 11 ensaios e 6 colunas, são 6 coeficientes, então eu seleciono agora a região da transposta, que vai ser 6 linhas por 11 colunas. Aperto F2 igual, seleciono a matriz que eu quero transpor, depois aperto Ctrl Shift Enter. Então eu vou ter minha matriz transposta. Depois eu faço o produto x transposto x. Então x transposto é 6 por 11. Minha matriz x é 11, tem dimensão 11 por 6. Então eu posso fazer essa multiplicação, né, x transposto x, e o produto vai me dar uma matriz quadrada de ordem 6. Então, faço o mesmo procedimento. Seleciono as 6 células, aperto F2 igual e utilizo o comando matriz multi. E depois seleciono as duas matrizes. Então, seleciono a primeira matriz, ponto e vírgula, que é o x transposto, ponto e vírgula, seleciono a segunda, que é x. Depois eu calculo o inverso dessa matriz. A matriz de ordem 6, a inversa também terá ordem 6. Seleciono todas essas células, seguro F2 e aperto igual, e seleciono o comando matriz ponto inverso. Depois disso é só selecionar a matriz que eu quero inverter. O produto x transposto y também é uma multiplicação de matriz. Vou multiplicar o x transposto, que tem dimensão 6 por 11, pelo vetor y, que tem dimensão 11 por 1. Então, o produto disso vai dar um vetor com dimensão 6 por 1. Então, mesma coisa, seleciono esse vetor, todos os 6 elementos, seguro F2 igual e chamo o comando matriz.mut. Depois seleciono a matriz x transposta e o vetor y. Depois determino os coeficientes b, que é o produto da inversa x transposto x vezes x transposto y. Mesmo processo agora, utilizando o comando matriz mut. Depois, para estimar o erro experimental, o erro padrão, eu determinei a variância do ponto central. Então, aqui a variância somente dos 3 pontos centrais, essas réplicas do ponto central. Então, com isso, eu tenho esse valor de variância. Para determinar o valor do erro padrão, ele é a raiz quadrada do valor da diagonal principal da matriz x transposto, do inverso, né, x transposto x, vezes o valor de variância. Então, faço o produto direto,
somente os elementos da diagonal principal. Desse elemento, pelo o valor de variância, eu tenho a variância experimental. Tiro a raiz dela, eu tenho o erro padrão de B. Então, utilizei aqui raiz do produto do inverso da matriz x transposto x vezes o valor de variância. E eu fiz isso para todos os elementos. Lembrando que eu só pego os elementos da diagonal principal. Então, por último, o coeficiente aqui, o coeficiente de interação, mesma coisa, raiz desse último elemento, né, da diagonal principal, vezes o valor de variância experimental. Então, aqui eu tenho os valores de erro. Então, nesse vetor, primeiro eu tenho o valor de B0, né, o coeficiente B0 e o seu erro experimental, o B1, B2, o B11 referente ao x1 quadrado, o B22 referente ao x2 quadrado e o B, o termo de interação, B12 referente ao termo x1, x2. Bem, depois para me determinar se esses coeficientes são significativos, vou utilizar a estatística T. Vou fazer um teste T referente ao verificar se esse coeficiente ele é estatisticamente verificar se ele é estatisticamente diferente de zero. Então obtive esses valores e esses valores de erro. Então o valor T calculado, eu vou ter o meu valor estimado de x, no caso aqui esse x médio é o valor de B, menos 0, 0 porque eu quero ver se o valor é diferente de zero, então a minha média é igual a zero dividido pelo erro padrão. O erro padrão está aqui. Então, basicamente, eu vou ter o valor de coeficiente dividido pelo valor de erro padrão. Então, tem esse valor. E esse valor eu vou comparar com a distribuição T com 2 graus de liberdade. Isso porque é o número de graus de liberdade da minha variância. Eu tenho 3 pontos experimentais, então a variância calculada para esse valor experimental é igual a 0,187 é igual a 2 graus de liberdade. Então, esse valor, nós temos 2 graus de liberdade, então vou comparar com a minha estatística T com 2 graus de liberdade. E depois, determino o p-valor relacionado a essa estatística. Então, eu utilizo o comando dist_tt, seleciono o valor calculado da estatística T, depois os números de grau de liberdade, que são 2 graus de liberdade, e depois se eu quero esse teste unicaudal ou bicaudal. Se for unicaudal, eu coloco o valor 1, bicaudal 2. Como eu quero ver se esse valor é estatisticamente diferente de zero, então eu utilizo o 2. Observe que aqui também, na hora de determinar o valor de t calculado, eu utilizei o valor absoluto. Isso porque para fazer esse cálculo, como eu quero fazer esse teste de hipótese, eu posso utilizar o valor absoluto dessa diferença para depois comparar com a tabela T de estudos, ou já determinar direto o p-valor. Observando o p-valor, para a média o valor é bem baixo, estou na casa de 10 elevado a menos 5. Para os coeficientes lineares também, nós estamos na faixa 10 elevado a menos 4. Coeficiente quadrado na faixa 10 elevado a menos 3. E para o coeficiente de interação, cujo o valor do coeficiente é 1,19 e o erro 0,22, o t calculado de 5,49 com p-valor de 3,16%. Então, normalmente utilizamos como o alfa 5%, então, como está abaixo de 5%, então o valor de B12 também termo de interação também é significativo. Então, todos os termos são significativos. Agora, para o ANOVA, então, determinamos os valores previstos. Aqui utilizamos também a multiplicação de matriz. Multiplicamos a matriz x vezes o vetor de coeficientes b. Então, utilizei a função matriz.mult. Depois, verificamos a soma quadrática de regressão, que eu pego o valor previsto menos o valor médio. Esse valor médio é a média do meu vetor y. Então, eu congelei esse valor de média para subtrair de cada valor previsto o valor da média. Então, fiz isso para todos os meus valores previstos. Depois, a soma residual, que é o valor real menos o valor previsto. Fiz isso para todos as minhas amostras. Depois, a soma para a falta de ajuste, que é o valor previsto menos o valor real, mas esse valor real é a média daquele nível. Como eu só tenho um ponto aqui para os pontos
fatoriais e para os pontos axiais, então eu faço o valor real menos o valor previsto. Já para os pontos centrais, eu faço o valor previsto menos o valor médio do ponto central. Então, aqui é a média do ponto central. Então, faço isso para os três. E para o erro puro, vai ser o valor previsto, o valor medido, menos o valor da média daquele ponto. Então, mesma coisa aqui. Para os pontos fatoriais e os pontos axiais, onde não fizemos réplicas, a média é o próprio ponto. Mas já para o ponto central, eu vou fazer o ponto menos a média, né? O valor medido menos a média daquele ponto. E depois a soma total, que é o valor medido menos a média do vetor y. Faço todo esse somatório, faço a soma quadrática dessas colunas, eu utilizo a função igual soma quad. Depois disso, determino os números de grau de liberdade. Os números de grau de liberdade para a regressão é igual ao número de parâmetros do modelo menos 1. No modelo nós temos 6 parâmetros, 6 menos 1, então 5 graus de liberdade. Para o resíduo, nós temos o número de amostras menos o número de parâmetros. Então, o número de amostras, no caso, os ensaios. Então, temos 11 ensaios, menos 6 parâmetros, também 5 graus de liberdade. Para a falta de ajuste, é o número de níveis do modelo menos o número de parâmetros que eu tenho na minha equação. Então, nós temos 4 pontos fatoriais, mais 4 pontos axiais, mais um ponto central. Então, nós temos 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, nós temos 9 níveis menos 6 coeficientes do meu modelo. Então, 9 menos 6, 3 graus de liberdade. E para o erro puro, temos o número de ensaios, que são 11, menos o número de níveis, que são 9. Então, 11 menos 9, 2 graus de liberdade. E o total é o número de ensaios menos 1. Então, 11 ensaios menos 1, 10 graus de liberdade. O R2 é dado por 1 menos a soma quadrática residual dividido pela soma quadrática total. E a variância máxima explicada é 1 menos a soma quadrática de erro puro sobre a soma quadrática total. Dividindo a soma quadrática pelo número de graus de liberdade, temos o valor de média quadrática. Então, aqui, para o estatística F, para a regressão, basta dividir a média quadrática de regressão pela média quadrática residual, não temos o valor de 130. Eu comparo com a estatística F. Então, utilizo a função invf, utilizo 95% de confiança. Então, aqui, da distribuição de probabilidade, eu utilizo 5% de probabilidade. E número de grau de liberdade da regressão e o Ni2, número de grau de liberdade dos resíduos. Então, o F calculado é muito maior que o F tabelado. Então, mostra que a regressão é significativa. Para a falta de ajuste, divido aqui o valor da média quadrada de falta de ajuste pela média quadrada de erro puro. Depois comparo também com o valor da distribuição de fichas da Endencor. Também utilizo probabilidade de 5%, o número de grau de liberdade Ni1 igual ao número de grau de liberdade da falta de ajuste, e o Ni2, número de grau de liberdade do erro puro. E o valor tabelado 19,2, que é muito maior do que o valor de F calculado. Como o valor tabelado é maior, então mostra que a falta de ajuste não é significativa para o meu modelo. Ora, então nós temos que o modelo é significativo, não temos falta de ajuste e todos os coeficientes no modelo, eles são significativos. Então esta é uma projeção da superfície de resposta que nós obtivemos. E aqui é uma projeção dos pontos do nosso planejamento tipo estrela. Então eu tenho um ponto central e aqui dá para observar como que essa superfície, os valores máximos estão nesta região, né? Onde eu tenho aqui um ponto fatorial, um ponto axial e aqui um ponto fatorial. Então eu observo do ponto central nesta direção, né, desse ponto fatorial, onde eu tenho os nível superior mais 1 e mais 1, tanto do tempo quanto da temperatura. Então tem nessa região o ponto ótimo desta superfície. Para determinar os valores ótimos,
Então, eu tenho a minha equação y. Para determinar aquele ponto máximo, aquele máximo global, basta calcular o gradiente daquela função. Então, faço a derivada em relação a x1 e a derivada em relação a x2 e igualo elas a zero. Então, a derivada para x1, então eu vou ter b1 mais 2 vezes b11, que é o coeficiente de x1 ao quadrado, vezes o valor de x1, mais b12 vezes o valor de x2. E a derivada em relação a x2 vai ser igual a b2 mais 2b22, né, o coeficiente de x2 ao quadrado, mais o b12, o coeficiente de interação, vezes x1. Isso também é igual a zero. Bem, igualando essas duas equações, para me determinar, então, tenho duas equações em função de x1 e em função de x2. Então, resolvendo esse sistema linear, eu consigo determinar os valores ótimos para x1 e x2. B1, B11, B12, B2 e B22, todos eles eu já tenho da equação. Todos eles estão aqui na equação. Então, o valor de B1, B2, B11, B22 e o termo de interação, B12. Então, resolvendo esse sistema, então, nós vamos encontrar uma equação para x1, que vai ser igual a menos 2 vezes b1 vezes b22 mais b2, b12 dividido por 4 vezes b11, b22 menos o termo de interação b12 ao quadrado. E o valor de x2 vai ser igual a menos 2b2 vezes o b11 mais o b1 vezes o termo de interação b12 dividido por 4b11, b22 menos b12 ao quadrado. O denominador é igual, né, das duas aqui são iguais. O que muda aqui é o termo b1 e né, o termo b1 e b22 aqui eu já inverto, faço a inversão. E aqui b1 vezes o termo de b2, né, vezes o termo de interação, enquanto aqui é b1 vezes o termo de interação. Substituindo esses valores para x1 e x2, nós acabamos encontrando um tempo de 0,80 e 1,88. Isso para x1, eu tenho o valor de 0,80 para o ponto, para o máximo, né, o ponto ótimo, e 1,88 para a temperatura. Isso em valores reais vai me dar um valor de 28 minutos para o tempo e 89 graus Celsius para a temperatura. E o valor estimado para esse ponto máximo de Y é de 40,12 miligramas por litro de sal no óleo. Então é isso aí. Então mostrei como que nós fazemos a otimização, como resolvemos um problema utilizando um planejamento composto central. Bons estudos.